Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Ribeiro aqui. História da aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Um tema muito interessante, não é mesmo? Hoje eu converso com uma das pessoas que mais conhece a história da aviação de caça na FAB, o professor gaúcho Rudinei Dias da Cunha, criador do site História da Força Aérea Brasileira, e nós vamos bater um papo sobre a aviação de caça desde seu início até mais ou menos a metade do século passado, até mais ou menos 1960. O espectro é muito grande e certamente esse papo vai render mais outros vídeos. Mas fica ligado que o assunto é muito interessante e a conversa, não tenha dúvidas, vai ser muito boa, muito legal. Fica aí. Eu sou o Marcelo Ribeiro e hoje a gente vai conversar sobre a aviação de caça na Força Aérea Brasileira. E para bater esse papo eu tenho aqui comigo com o maior prazer um dos maiores especialistas em aviação militar brasileira, Rudinei Dias da Cunha. Rudinei, muito obrigado por aceitar aí o convite de conversar comigo e com a gente, né, com quem está assistindo, uns minutos aí sobre a aviação de caça brasileira aqui no canal. Obrigado, Marcelo, pelo convite aí. Espero compartilhar com o pessoal um pouco da história da aviação de caça na FAB, né? Sim. Particularmente das aeronaves que a gente vai tratar e de algumas unidades, né? Legal. Muito bom. Então, Rudinei, aviação de caça, né? A gente fala de aviação de caça, a gente já lembra inicialmente aí dos jatos, enfim, de toda o glamour que se coloca em cima dos jatos de caça atuais. Mas, obviamente, a aviação de caça ela vem muito antes disso, né? Desse perfil de aeronave, né? Como é que foi a introdução da aviação de caça no Brasil lá no começo? A gente até podia pensar que o Brasil recebeu aeronaves que a gente podia chamar de caça, talvez, ali no final da Revolução Constitucionalista em 32. Sim. Né? Que foram aqueles Curtiss Falcon O1, né? Depois a gente teve também uns Waco CSO, que eram aeronaves armadas, né? Mas na prática não, apesar de serem aeronaves que podiam até, se fosse o caso, né, efetuar combate aéreo, né, como até mesmo aconteceu com outras aeronaves, como Newport Delage, né, durante a própria Revolução Constitucionalista, né, tinha o famoso esquadrão lá dos Penachos Vermelhos, né, das tropas da Revolução Constitucionalista, né. Mas na verdade assim não existia realmente até a Segunda Guerra Mundial, não existia o conceito de doutrina de aviação de caça, não tinha isso no Brasil, né? Então a gente acha que é melhor a gente talvez considerar e tratar aqui, né, a aviação de caça realmente com a chegada, né, das primeiras aeronaves modernas, né, em 1942, né, e que aí realmente começa a se estabelecer um treinamento mais voltado para as táticas modernas de caça, né? Aeronaves que eram realmente desse tipo, né? Em janeiro de 42, né, o Brasil declarou, ou na verdade ele rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e com a Itália. Sim. E esse fato, na verdade, tinha esse compromisso assumido com os Estados Unidos, né, com as demais nações das Américas, né, para o Brasil, na verdade, trazia uma componente aí que era o compromisso norte-americano de fornecer aeronaves e equipamento bélico moderno para o Brasil. Para a FAB, particularmente, isso se concretizou, né, na chegada, em termos de aviação, de aviões de caça, os P-36 e os P-40E, né.
que os P-36 na época até já eram obsoletos mesmo, né? Mas para a FAB foram os primeiros a chegar, né? Já em 42, alguns meses depois, na verdade um mês depois do Brasil ter rompido as relações diplomáticas com a Alemanha e com a Itália, né? Você falou do P-36, né? Como sendo a primeira aeronave ali sendo a primeira aeronave de caça de fato, mas que ficou pouco tempo na FAB, né? Na verdade foi usada operacionalmente pouco mais de um ano, né? Mas ainda assim, de novo, apesar de ser uma aeronave moderna, né? Certamente frente ao que a FAB tinha de inventário até o momento, né? Mas de novo, ainda não existia uma doutrina de caça. As aeronaves eram usadas até mesmo para tentar localizar submarinos na costa. O que realmente se configura como uma aeronave de caça, os primeiros são os P-40. Né? Então os primeiros 6 P-40E chegam também em 42. Né? Caças esses que você conhece bem, né? É autor de um livro junto com o Leandro Casella, um livro sobre os P-40, né, Rudinei? Então é interessante isso. A minha ideia é sempre trazer também esse tipo de informação para que as pessoas possam buscar informações além do que elas encontram, por exemplo, na internet, né? Então, esses P-40, na verdade, nós recebemos um total de 87 aeronaves. Né? E até a chegada dos... veja só, né? Foram 87 P-40, né? Esse número de 87 aeronaves P-40, né, só foi suplantado pelo P-47D. Né, que teve mais aeronaves, né? Mas de resto, é o segundo caça mais usado pela FAB, né? E veio diferentes versões, né? Nós tivemos os P-40E, como eu falei. Depois da versão P-40K, nós tivemos a 10, o K10 e o K15, né? A gente teve também 2 exemplares do K1, mas eles foram usados para instrução no solo, né? Um deles foi usado para instrução no solo, né? Era muito comum isso na época, né? Manter uma aeronave para instrução e ela não era necessariamente operacional e voava no esquadrão. Exato. Depois a gente recebeu o P-40M, que foram poucos, os 9 exemplares, e por fim o de maior número de variante, né? Foram 41 P-40N, né? E esses chegaram em 44, desculpe. E Rudinei, até ainda no P-40, né, até para o pessoal que está nos assistindo, é um caça que classicamente, né, em outras forças aéreas, na Força Aérea Americana especialmente, é o caça que era decorado com a boca, né, de tubarão, enfim, e no Brasil também utilizou-se, né, esse tipo de pintura, enfim. Sim. A gente até no nosso livro do P-40, eu e o Leandro tratamos colocamos lá uma breve explicação a respeito, né? Sim. Que a boca de tubarão, na verdade, ela apesar de ter sido popularizada pelos tigres voadores, sim, pelo menos mais para nós aqui no Brasil, que a gente tem uma influência um pouco maior norte-americana, até mesmo em publicações na época, né, uns anos atrás, né? Mas na verdade ela começou nos P-40 com o esquadrão da Royal Air Force no norte da África, né? E o pessoal do grupo de pilotos voluntários americanos, né? O ABG, né? Que popularizou mais essa pintura nas aeronaves, né? Na verdade se inspirou na pintura utilizada nos aviões britânicos, né? Então, no Brasil acabou aparecendo, né, esses aviões assim pintados, né, diferentes tipos de bocas, né, e algumas permaneceram até mesmo quando eles foram finalmente, já depois de a guerra acabando, né,
44, 45, né? Quando eles foram concentrados lá aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. E alguns vieram para cá, inclusive, ainda ostentando essa marcação na aeronave. Eu acho bem bacana, assim, bem interessante. Eu gosto muito também. Eu acho que combina com a aeronave, né? Uma aeronave que ela tem um desenho bastante agressivo e um detalhe ainda sobre o P-40, que é interessante falar, né? Que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e com a Itália, depois em agosto ele declarou guerra, né? Mas o Brasil até não declarou guerra ao Japão. Sim. E só foi declarar em 45, né? E mesmo assim foi uma coisa efêmera, né? A guerra já estava acabando mesmo. Mas havia a intenção, pelo menos, né, de caso a guerra perdurasse por mais tempo no Pacífico, o Brasil iria colaborar também, né? E tem o famoso episódio na FAB dos 33 do Pacífico, né? Que são chamados os 33 voluntários da FAB, né, que treinaram em P-40 no segundo grupo de caça, já em altura lá em Santa Cruz, né? Que treinaram em P-40 para depois ir para eventualmente, né, ir para o Teatro Pacífico. Muito interessante. E eles foram treinados por pilotos americanos que tinham operado lá, né? Então as táticas estavam bem atualizadas, né, frente ao que o Japão poderia oferecer, né? Um dos pilotos que treinou os 33 do Pacífico, né, era um coronel Bonavitz, da Força Aérea Americana, que tinha sido piloto do American Volunteer Group. Né? Então ele tinha experiência de lutar contra os japoneses, né? Interessante. Foram 11 oficiais americanos que participaram desse treinamento, né? Então, Rudinei, do meio para o final da guerra, a gente passa com a FAB sendo realmente convocada e indicada para voar na Itália, e lá nós recebemos os P-47, certo? Isso. Então a história da aviação de caça está muito ligada, da FAB, está muito ligada a essas duas aeronaves, né, o P-40 e o P-47. Alguns dos que integraram o grupo, né, voaram P-40 aqui no Brasil. Outros que foram, que depois iriam participar do recompletamento do efetivo do primeiro grupo de aviação de caça, que acabou não ocorrendo, mas também haviam sido pilotos de P-40 aqui no Brasil, né? O próprio grupo de caça, o primeiro grupo de aviação de caça, né, quando ele foi para treinar no Panamá, lá eles treinaram no P-40, apesar de ser versões, né? Uma versão P-40C, né? Então não... Mas está muito ligado, né? E aí logo em seguida, o Brasil foi... o primeiro grupo de aviação de caça passou, né? Foi destinado para utilizar o P-47, que era um caça-bombardeiro, né? E eu acredito que a própria destinação do grupo de caça para operar o P-47 foi justamente que a própria Força Aérea dos Exércitos dos Estados Unidos já tinha decidido que o grupo brasileiro iria operar em missões de ataque ao solo, né, de apoio às unidades, né, combate a unidades no solo, né, muito mais do que eventualmente fazer escolta, né, como até o Brasil até acabou fazendo, mas não era função primordial, né. E realmente os P-47, então, que foram destinados para a primeira divisão de caça, né, eram todas aeronaves novas, né, estavam lá aguardando o grupo quando ele chegou em Tarquínia, em 44, né, eles estavam no depósito, aguardando, né, pintados já nas cores brasileiras, né, e à medida que o grupo de caça ia precisando, ele ia tomando essas aeronaves do depósito. E aconteceu, inclusive, né, de aeronaves destinadas ao primeiro grupo de caça acabarem sendo destinadas para unidades americanas, porque precisavam de utilização. Da mesma forma, o Brasil, quando precisou, né, utilizou aeronaves que estavam
algumas delas, inclusive, pintadas como aeronaves norte-americanas. Né? Sim. É daí que vem, inclusive, aquela enorme variedade que teve de insígnias brasileiras, né, insígnias nacionais das aeronaves. Né? É evidente que a utilização da insígnia brasileira juntamente com as barras típicas da insígnia norte-americana, né, tem a ver com o fato de tentar evitar um acidente, né, por ser atacado por uma aeronave aliada, né? Um fogo amigo ali, né? Não, fogo amigo, como chamam, né? Amigo. E foi criada a opção pela estrela tradicional da FAB na insígnia foi justamente por isso, foi por uma questão prática, não foi ali uma decisão, vamos mudar aqui, não, foi uma questão prática, já existia aeronaves com as insígnias americanas e a gente adaptou a nossa insígnia no meio, foi basicamente isso. Basicamente isso, né? Porque de longe, né, um outro piloto iria ver uma aeronave com uma estrela e com as barras. É americano. Só de perto para distinguir, né, que era brasileiro. Sim. A pintura, inclusive, era muito semelhante, né? O padrão é um padrão de fábrica, né? O padrão verde-oliva com cinza neutro embaixo. A gente teve algumas aeronaves todas em metal, né? Inclusive a aeronave do comandante da unidade, né? Então, bem bacana, bem interessante. É uma aeronave muito robusta, né? Muito impressionante, né? Eu que moro em Curitiba tenho uma aeronave dessa aqui na frente do Museu do Expedicionário. Uma aeronave que realmente impressiona pelo tamanho, pela robustez. E ainda assim uma aeronave que conseguia, de certa forma, combater caso necessário, né? Inclusive realizou combates aéreos algumas vezes, muitas vezes. Né? Não necessariamente o nosso, né? Mas o americano com certeza. Sim, ele foi empregado também pelos ingleses na Índia e na Birmania, né? Pelos próprios soviéticos, apesar que a gente não sabe muito bem qual foi a utilização deles ali, né? Mas era uma nave muito robusta, tem o próprio pessoal do nosso grupo de caça na Itália, né? Vivenciou situações, né? Como, por exemplo, voltar para a base sem um motor sem um cilindro ou dois, né, atingido pela artilharia antiaérea. Sem metade da asa, né? Aquele episódio conhecidíssimo. O Canário, se não me engano, o avião dele perdeu metade da asa e ele conseguiu voltar para a base, né? É um avião muito robusto. Né? E apesar dele ser, como tu falaste, né, realmente uma aeronave de dimensões grandes, né? Comparado, inclusive, a aviões aliados, né? Ele é muito maior que um P-51, muito maior que um Spitfire. Sim. É maior que o Messerschmitt 109, né? E mesmo assim, aquele tamanho todo, né? Que era ditado basicamente pelo fato de ele ter que ter um turbocompressor, né, na parte traseira da fuselagem, né? O avião era muito grande, mas ainda assim manobrável. E realmente não é à toa que tem aquele apelido, né, de trator voador, né? Sim. Porque muito grande mesmo. E até, se a gente for lembrar agora, né, e puxar para algo mais moderno, não é à toa que uma aeronave extremamente potente, né, com um canhão, com o maior canhão, um dos maiores canhões aerotransportados atualmente, né, o A-10, tem o apelido, enfim, o nome de Thunderbolt 2, né, então a gente tem aí uma relação direta, né, com o P-47. Exatamente. No próprio P-47, né, dá para considerar que ele tinha 8 metralhadoras .50, né? Sim. Isso provê um poder de fogo que é assim, fenomenal, né? E esse é um ponto, Rudinei, bem interessante, pouca gente talvez saiba, as metralhadoras do P-47, elas não estão alinhadas à asa, mas sim estão alinhadas ao horizonte, elas são, como a asa ela tem um diedro, né, ela tem um ângulo entre ela e a fuselagem, as metralhadoras elas seguem a linha elas seguem um outro tipo de alinhamento, isso é bem interessante de ver e para o modelista isso é bem importante, pouca gente sabe. Sim. E elas também são desalinhadas na vista de cima, justamente para poder ter a alimentação das fitas de munição ali na asa, né? Realmente impressionante. Legal. E
E os jatos, Rudinei, como é que a gente pula do mundo da hélice, extremamente importante e relevante, para a aviação de jato na Força Aérea Brasileira? Aviação a jato. Sim, então, quando a guerra acabou, o Brasil tinha como aeronaves de caça o P-40. Uhum. Naquela altura, já em 45, então, todos eles concentrados aqui em Canoas, sendo operados pelo terceiro grupo de caça, né? E que depois esse terceiro grupo de caça passou a ser, em 1947, o primeiro esquadrão do 14º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pampa. Né? Da mesma forma, os P-47, né, ficaram sediados lá em Santa Cruz, equipando o primeiro esquadrão, o primeiro grupo de aviação de caça e o segundo grupo de caça, tinha essa denominação. Aí em 47, quando houve a reorganização da FAB, né, eles passaram a ser, por uma daquelas decisões que não respeitou muito a história, né, da unidade, eles passaram a ser o primeiro e o segundo esquadrões do 9º grupo de aviação. Essa denominação durou muito pouco tempo, durou 2 anos, e aí então em 49 eles retomaram, né, a designação de primeiro grupo de aviação de caça, passando a ser o primeiro e o segundo esquadrões. E essas duas unidades continuaram operando o P-47. Né? O primeiro esquadrão operou inicialmente em 45 já, né? Foram aeronaves que foram trazidas, né, novas dos Estados Unidos pelos próprios pilotos que estavam na Itália, foram trazidos e trouxeram 19 P-47 novos, né, P-47D30, os que vieram. Né, e o segundo grupo de caça ficou com os 26 remanescentes da Itália que vieram de Brasil, né, foram montados novamente lá em Santa Cruz. E, claro, né, dado o treinamento feito com as aeronaves, né, o próprio desgaste ao longo do tempo, elas acabaram sendo perdidas em acidentes, né? E por isso, em 47, foram compradas mais 25 aeronaves lá nos Estados Unidos. Uma delas foi perdida no traslado. E em 53 vieram mais 25 aeronaves. Né? E eles continuaram equipando essas unidades lá em Santa Cruz. Né? Até por um pequeno tempo, em 53, o terceiro esquadrão do primeiro grupo de aviação de caça, que era a unidade que fazia o estágio de seleção para piloto de caça, operou apenas por esse ano, né, alguns meses na verdade, e aí esse esquadrão acabou sendo desativado nesse mesmo ano de 53, e aí os P-47 foram transferidos, os remanescentes, né, 12 aeronaves foram levados para o segundo do quinto grupo de aviação lá em Natal. E 3 anos depois, em 56, eles foram transferidos para o primeiro do quarto grupo de aviação de Fortaleza e operaram até 57 lá. Foi uma aeronave extremamente versátil na FAB, então, né? Após a guerra, ainda assim, foi a espinha dorsal por muitos anos e realmente participando aí da estrutura da FAB, não só em um único esquadrão ou 2 esquadrões. Legal. Isso. Eram tantos aeronaves linhas de frente, né, como também para treinamento. Né? Da mesma forma aqui em Canoas, né, os P-40 eles continuaram sendo usados, né, e aconteceram alguns acidentes causados por fadiga na utilização das aeronaves. Né? Inclusive é um fato um pouco triste até, né, porque aconteceu que as nossas aeronaves eram utilizadas para efetuar vários treinamentos, né? E particularmente o que acabou acontecendo desses treinamentos, basicamente ataque ao solo, né? É que isso acabou exigindo demais da estrutura da aeronave. Existia uma dificuldade, uma restrição, na verdade, com as aeronaves das versões M e N, né? A e N, tá? Essas aeronaves elas tinham um trem de pouso, um pneu maior, para poder suportar mais peso na aeronave. Né? E com isso, para poder acomodar esse pneu na asa, né? Porque o P-40 era retrátil para asas, o trem de pouso, né?
principal, acabou acontecendo que era necessário fazer um reforço estrutural no alongamento das asas para que ele pudesse ser exigido, né? Sim, bombardeiro em mergulho. Né? Exato. Acabou acontecendo que essas fadigas estruturais acabaram custando, né, a perda aí de pilotos, 3 pilotos aqui do esquadrão, primeiro esquadrão do 14º grupo de direção, né, culminando em 54 com a morte do Tenente Argolo. Capitão Argolo. Capitão Argolo. Capitão Argolo. Né? O voo no qual ele se acidentou, né, foi justamente um voo feito de teste após terem sido aplicadas as reformas estruturais. Né? Sim. Mas a asa dobrou em voo, ele não conseguiu, né, bateu em cima da cabine, né, ele não conseguiu saltar. Do mesmo jeito, os P-47 estavam chegando ao fim da vida útil deles. A própria compra daquelas 25 aeronaves no último lote em 53 foi para repor as aeronaves que tinham sido perdidas já por acidentes, por panes nelas, né? E chega um ponto, claro, em 53 e 54, que as aeronaves, aeronaves a pistão completamente defasadas frente à rápida evolução que teve na aviação de caça no final da guerra, com a introdução das aeronaves a jato. Né? Sim. A Argentina, inclusive, desde 47 já voava o Gloster, né, o Meteor. Então, isso para o Brasil era, de certa forma, algo estrategicamente necessário, né, uma mudança estrategicamente necessária. Exato. A Argentina, na verdade, era o grande... sempre foi vista como uma grande ameaça. É, o grande rival aqui, né? O Brasil aqui, né? Apesar da Argentina ver o Chile muito mais como ameaça do que o Brasil, enfim, mas é algo que é curioso. Mas em termos de força aérea, por exemplo, a Argentina era muito mais bem equipada que o Brasil. Eles tinham, como tu citaste, né, o Meteor na versão F4, eles tinham bombardeiros Lincoln, de longa radiação, né? Então... Exato. Lincoln e Lancaster, se não me engano. Lancaster também, se não me engano, não? Não sei se Lincoln eles tiveram, com certeza. Lincoln com certeza, Então aí o que aconteceu, né? O Nero Moura, quando já era ministro da Aeronáutica, né, fez uma exposição de motivos para o Getúlio Vargas, no segundo governo dele, né? Nós precisamos adquirir aeronaves, né? A jato. Sim. E os Estados Unidos recusavam a ir do Brasil. Sim. Alegando que isso provocaria desbalancearia, né, o equilíbrio de forças na América Latina. Né? Mas a Inglaterra precisava de recursos, né? A Inglaterra estava quebrada após o final da Segunda Guerra, né? Aceitou uma oferta, né, feita pelo governo brasileiro em pagar por 60 Gloster Meteor da versão F8 e 10 treinadores T7, que ficaram conhecidos como TF7, né, pagando por eles em algodão, já que o Brasil também não tinha de moeda forte, né? Sim, sim. Tinha o commodity ali, né? Enfim, tinha o produto que a Inglaterra precisava. Inclusive, inicialmente, a transação era para ser em madeira. Se não me engano, houve alguma questão e daí foi transformado em algodão. Aí, assim. Bem interessante. Então, aí, em 53, né, o grupo de caça, os 2 esquadrões lá em Santa Cruz, foi reequipado com os Gloster F8 e com os TF7. Né? Mas aí veja, não era inicialmente previsto que o 14, né, o primeiro esquadrão da 4ª Operação aqui, fosse imediatamente reequipado com os P-40, com os Meteor. A ideia é que ele utilizasse os P-40 ainda por mais um tempo. Né? Mas aconteceu aquele trágico acidente lá em 54, aquilo
selou a vida dos P-40 na FAB, eles foram imediatamente colocados fora de uso, né? E para evitar que a unidade ficasse sem aeronave alguma, que acabaria provavelmente levando a sua extinção, né? E tendo em vista a questão estratégica, né, de ter uma unidade de caça aqui no sul para proteger a região aqui do Brasil, né? Frente à possível ameaça da Argentina, né? Então, se decidiu por reequipar também aqui o Esquadrão Pampa com os Meteor. E isso aconteceu a partir de 54. Né? Aí, de novo, né, vejo que a FAB não tinha, por diferentes razões, né, a cultura de ser da sua aviação de caça, né, ter a doutrina de ser empregada como missões de interceptação. Né? Era muito mais natural, né, de serem feitos treinamentos ao longo do ano, né, envolvendo diferentes tipos de missões, mas tinham particularmente ataque ao solo, lançamento de foguetes, lançamento de bombas. Né? De novo, o que acabou acontecendo é que os Gloster Meteor que o Brasil comprou, da versão F8, eles não eram necessariamente reforçados de forma estrutural para poder fazer esse tipo de missão, que eleva muito a carga carga G, que a gente chama, né, nas longarinas da aeronave. Né? É um perfil de voo que exige muito da estrutura, da célula, né, Rudinei? É um perfil que, ao fazer o voo picado, que é o perfil de voo de bombardeiro, né, principalmente naquela época, a exigência da retomada é muito grande. A asa, ela precisa ter um reforço ali, né? E a própria Gloster, né, e depois a associação, a Hawker, né, elas recomendaram, na verdade, que fosse feita um reforço estrutural nas aeronaves. E elas tinham que ser testadas, né, após um certo número de horas, né, para verificar se não tinha alguma trinca, né, alguma rachadura na linha das asas, particularmente, né? Porque isso já tinha sido verificado em uso, né, em outros meteoros usados particularmente lá pela Força Aérea Australiana na Guerra da Coreia, né? Sim. Então, infelizmente, acabou acontecendo que essas reforços estruturais não foram feitos nas aeronaves da FAB. E, de novo, o fantasma da fadiga, né, estrutural acabou apareceu, né? E, novamente, né, essas aeronaves acabaram tendo que ser substituídas de maneira muito abrupta, né? Muito antes do que talvez a FAB pensava, né, em ter que substituí-las. Né? Aí, não que não quisesse substituir antes, sempre queria, só que não tinha nem recursos, talvez. Né? Sim. E a história dos Meteor no Brasil, elas é uma história curta, mas muito interessante, né? Ela tem alguns episódios muito interessantes. Um deles, bom, esse é o mais conhecido, a questão da longarina, né? Mas eles também tiveram problema nos canopis. Os canopis dos Meteors brasileiros estouravam em algum determinado, por conta da variação de temperatura ou algo assim, tiveram que ser substituídos por peças vindas de fora. A gente tem algumas histórias bem interessantes, né? Tem outra que eu gosto muito, é a própria história do último, né? O que ficou voando até depois da sua retirada. Ele foi, na verdade, montado com peças peças encontradas ou canibalizadas de outros, né? Essa é uma história bem interessante também. E tem uma outra, Rudinei, que essa bem curiosa. Eu não vou lembrar o ano, talvez 1960 ou 62. Os Meteors foram utilizados no Rio de Janeiro para acabar com uma infestação de aranhas. Olha só que interessante, eu não sei se você conhece essa história. Eu recentemente escrevi um artigo sobre os Meteor para uma revista lá fora, para Flypast, que eu eventualmente colaboro lá com eles, e eu contei essa história lá. No Rio de Janeiro, nessa época, estava tendo uma infestação de aranhas pequenas, né? As viúvas negras, enfim, diziam na época que seriam elas.
E descobriu-se que uma das ilhas da Baía de Guanabara era o foco dessas aranhas. Então, a solução encontrada foi: vamos incendiar a ilha, né? Era uma ilha... tinha até uma certa... Tinha, se não me engano, um hospital, uma escola, tinha ali uma certa habitação, mas vamos incendiar a ilha com bombas de napalm, então, com bombas incendiárias. Então, foi bem curioso, porque eu pesquisei, inclusive, em jornais da época, encontrei esses recortes, encontrei esses jornais, e é bem isso, eles explodiram lá, enfim, bombardearam a ilha em passagens baixas. O ponto é que o deslocamento de ar da explosão causou, na verdade, o efeito inverso, né? Como eram aranhas muito pequenas e tinham ali seus ninhos e tudo mais, elas espalharam por uma área muito maior e acabou causando um problema muito maior do que se tinha antes. Então, esse foi um episódio curioso, que eu acabei encontrando por acaso também. Quando eu estava pesquisando, pesquisando para esse artigo, eu acabei encontrando, e é um ponto bem curioso. Eu sabia disso aí. Do médico de esquadrão, na época, ele percebeu, né, que os nossos pilotos não tinham um macacão anti-G na época. Não existia, né? Então, ele projetou uma veste anti-G, né, e foi testado, né, aqui, né? Então isso melhorou bastante o desempenho dos pilotos, né? Sim, foi de treinamento que faziam. Bem interessante. É quase que um protótipo aí um protótipo nacional de algo que ele identificou ali a necessidade. Bacana. Bem curioso mesmo. Rodinei, a gente está indo aqui já para o final, a gente está com ainda uns 7 para 10 minutos, e eu acho que esse tema, na verdade, ele é um tema tão amplo que a gente poderia separar em blocos. Aí outro dia a gente continuaria aí com a próxima parte aí da aviação na FAB. Mas eu queria mostrar para vocês, eu tenho separei umas fotos aqui e criei aqui esse quadro, que é o que essas fotos nos dizem, né? Então eu separei aqui algumas fotos para a gente ver e falar e comentar em cima delas, tá? Vou mostrar aqui só um segundinho. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí, P47, lá na Itália. O que ela nos diz, Rodinei? Ela nos conta essa foto. Essa foto é bem interessante, né? Ela representa aeronaves da Esquadrilha Azul, né? O nome em inglês é Jambok Blue, que é o código de rádio dela. E essa foto aqui é bem interessante, porque ela mostra, por exemplo, né, algumas peculiaridades, né? Primeiro vocês podem ver ali Bom, primeiro que todos aqui estão camuflados, né, em Olive Drab e Neutral Grey embaixo. Né? Isso, o padrão, né? Mas aí, por exemplo, na aeronave C6, ela não tem o símbolo do esquadrão pintado, né? Por outro lado, a aeronave C5 não tem as marcações das missões, as bombinhas amarelas que a gente consegue enxergar lá no C6. É verdade. Porque no C5, ela era pintada do outro lado, né? Teve mais uma outra aeronave também, que também era pintada do outro lado, né? E lá no C2, que aparece a terceira aeronave aqui, ó, dá para perceber que a moldura, né, da cabine está em metal natural. Sim, é verdade. Né? É uma foto. Todos eles com as bombas, né, combustível externo, né? Motores ligados, então pelo menos esses dois primeiros. O outro não está sem tripulação, mas esses dois primeiros, o C5 e o C6, saindo para uma missão, né? Armados. Exatamente. Muito interessante. Muito legal. Uma outra coisa que eu notei, no C5 a gente vê uma pintura sobre a pintura, né? Uma pintura mais nova ali, possivelmente um reparo, alguma coisa.
logo Ah, atrás sim. do símbolo ali do Sentapua, né? Um detalhe bem interessante. Exato. Bacana. Bom, próxima foto aqui. Nós temos o TF-33. Eu acho que esse é um tema, né, para a gente abordar até quando a gente eventualmente fizer um próximo papo. Mas é uma aeronave que foi utilizada justamente no momento de transição, após a saída do Meteor, não? A questão lá com as longarinas. Na verdade, quando o Meteor teve que ser desativado, né? Uhum. Na verdade, um pouco antes, porque em 66 ele saiu aqui do Esquadrão Pampa, né? Uhum. E as poucas aeronaves remanescentes continuaram voando até 68 lá no primeiro grupo de caça lá em Santa Cruz, né? Uhum. Mas a FAB ficava praticamente sem aeronave de caça. Além do Meteor, só tinha os F-80C, que eram em quantidade razoável, 32 aeronaves, mas todas concentradas lá em Fortaleza. E pelo primeiro do quarto grupo de aviação. Uhum. Lá também tinham, desde 1956, 10 aeronaves do tipo T-33A, Uhum. que eram treinadores puros. Né? Uhum. O que a FAB teve que recorrer, né? Comprar uma aeronave tampão para conseguir manter a operacionalidade das suas unidades. Uhum. Né? A solução foi comprar esses treinadores armados, na verdade. Foram 48 aeronaves do tipo AT-33A20LO, né? Que acabaram sendo operadas pelo primeiro grupo de aviação de caça em Santa Cruz, aqui o 14 em Canoas, e também pelo primeiro do quarto lá em Fortaleza. Uhum. E ali no em particular, né, Uhum. ela mostra uma peculiaridade, porque alguns T-33 foram usados, ou TF-33, como os AT-33 foram chamados na FAB também, né? Uhum. Eles também foram utilizados pintados em cinza. Sim. Como naquela foto. Que era no caso da foto. Uhum. Tem vários operados em metal natural, infelizmente. Uhum. Mas eu queria te agradecer, Rudinei, pelo tempo aí, pela conversa. Foi muito legal mesmo. A gente passou várias informações interessantes e ricas aí para quem está nos assistindo. E é isso, queria te agradecer. Obrigado mesmo. Eu agradeço.